Vamos para mais um cafezinho? Vou falar de Java hoje. Vamos lá? Bom, ontem fizeram um comentário aqui falando que viram alguém dizendo que o Lombok é ruim para performance. E aí, assim, a maioria dos softwares que a gente desenvolve é software web, né? Hoje em dia, praticamente tudo é para rodar pelo web. E se não for para rodar pelo web, vai rodar no desktop ali, ou sei lá, uma linha de comando. E assim, eu já falei isso aqui, né? Se a gente for preocupar com performance, a gente tem que preocupar com a performance que importa, né? E, sinceramente, Lombok tem vários motivos para não usar, mas performance não é um deles. Por quê? Porque gera código gera código que tem de compilação, então o código está compilado ali. Tipo, se a gente fosse preocupar com performance em Java, você tem que preocupar com coisas absurdamente lentas, como I/O. I/O é lento. Vou ler um arquivo, vou acessar um banco, vou enviar coisa pela rede. Isso é I/O, tipo input, output, né? Se é tipo processamento, a não ser que esteja operação em lista que cresça, né? Porque assim, operação em lista, tipo, eu tenho uma lista aqui de 10 itens que eu tenho que iterar sobre ela, esquece. A não ser que você faça isso o tempo inteiro, né? Tem que assim, o nosso código, normalmente, o código de back-end, somente, né? Ele é basicamente acessa o banco, processa algumas coisas e retorna para o usuário. Acessa o banco, processa algumas coisas e envia mensagem. Então, o que a gente tem que se preocupar? Com acesso ao banco, né? E aí, assim, eu vejo muito código aí, né? Que às vezes as pessoas colocam que, tipo, faz 2 acessos ao banco. Aí, é 2 vezes você... É como assim... a pessoa pede para fazer uma coisa, você tem que ir na... E aí você vai cozinhar e você vai no supermercado 2 vezes. Tipo, cara, o lento não é cozinhar, o lento é ir no supermercado. Tipo, você faz a comida em meia hora. Se você tem que ir uma vez ou 2 vezes, aí dobra o tempo, né? Tanto que eu já falei aqui em cafezinho que uma vez eu fui investigar uma mudança de performance, estava todo mundo olhando para uma operação em lista que eu tinha adicionado lá, que eu falei, cara, essa lista não vai ter mais do que 10 itens. Mas ela é executada o tempo todo. Eu falei, cara, essa operação não vai ter mais que 10. Ela é executada uma vez, não vai ter, isso não vai ter impacto na performance, é zero. E aí eu fiz desafio pro cara, então faz o profiling. Abre o Visual VM aí, injeta um throughput aí até deixar esse Kafka Stream com a perna bamba aí e vamos monitorar. E o cara fez, né? Resultado que a gente viu. A ida ao Date Store, no caso que é um banco local, no caso do Kafka, né? Tinha dobrado. Não era operação em lista. Porque a operação em lista, nossa, cara, pra você ter uma ideia, quando você faz um profile, aí só vai aí assim, ele tem o profiling do Visual VM, né? Eu nunca parei para olhar como faz no Java Mission Control, tá? Eu sou meio old style nisso, mas assim, tem duas ferramentas para fazer profiling em Java. O Visual VM e o Java Mission Control. Então, assim, eu sou expert no... Não, eu já usei o Mission Control para fazer... para olhar memory leak. E aí o que eu faço? Eu tenho uns histogramas até legalzinho, mas para olhar, tipo, para fazer profile eu nunca usei. Eu nunca quis usar, tipo. Eu já manjo lá, então se você for fazer a primeira vez, tenta o Java Mission Control, que ele é muito bom com, acho que da JDK 11 para frente, né? Senão fica com o Visual VM mesmo, que é facinho, né? E aí você faz um profile lá. Você vai na parte, tem uma parte lá que eu não lembro como é, que você olha o que está acontecendo na memória e você fala, profile no CPU. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma lista dos tempos de cada método. E esses tempos, eles são calculados, ele tem um threshold mínimo, né? Então, assim, a operação em lista, que eu tô falando, nem aparecia nesse threshold. Isso significa que o método aparecia lá, aparecia primeiro as operações de put e get lá do state store do Kafka, e depois que, tipo, muito tempo, começaram a aparecer umas outras operaçãozinhas lá, porque o threshold é 50 milissegundos, né?
Então, depois de minutos executando, aparecia lá o threshold de outra coisa. Então, depois de minutos, batia 50 milissegundos. Ou seja, qualquer otimização que eu faço naquele código ali, eu vou economizar 50 milissegundos em termos de minutos. É muito pouco. É muito pouco. Você tem que olhar para o que importa, né? O que importa... A performance que dói é a performance que vai impactar. Tipo, beleza. Se eu tenho uma operação, eu deixo o cara executando ali por 10 minutos, se o negócio não tem mais. Se o negócio não é usado por mais de um minuto, a minha melhoria de performance vai ser inferior a 10%. Esquece. Não é não impactante. Então você tem que estar atento a essa questão. Tipo, qual que é. Olhar a performance onde importa. E software na web, onde importa é I/O. Aí, sei lá, dica de. Então, por isso que, assim, você quer otimizar um API, tenta compactar o dado. Por isso que o Google inventou o protobuffer. O Google inventou o protobuffer que ele sabe assim, se eu mandar um JSON, o JSON é grande, eu vou gastar tempo enviando esse cara, eu vou adicionar latência aos meus serviços. Se eu adicionar um cara que ele é menor, é mais compacto, e ele é, tipo, eu consigo enviar, eu vou diminuir latência. Eu vou melhorar a performance dos meus serviços. Outra coisa que eu vi muito, né? Eu sempre advogo para se usar request response exclusivo para cada serviço. Então ali, se eu tenho que assim, galera louca na droga do clean code, né? Ela vai querer assim, não posso duplicar código, não posso duplicar código, não posso duplicar código, não posso duplicar código, fica nessa loucura. Só que o que acontece? Se eu tenho um request ali, create user request e edit user request, eles vão ter quase todos os mesmos campos, exceto um. Tipo, no create user não vai ter o ID e no edit vai ter o ID. Mas assim, que a galera louca na droga do clean code que vai pensar, não posso. Aí ele vai criar um objeto gigantesco, que é o meu user VO, que aí ele bota aquele VO que não tem significado nenhum no nome. Ele usa aquele campo. E aí, assim, se você usa JSON, aquele ID vai se serializar sempre. Double quotes, né? ID, double quotes, 2 pontos e null. Vai serializar sempre isso. Você tem ali, sei lá, 10 caracteres que você está enviando de graça o tempo todo. Mas é pouco. Faz as contas, amigo. Se eu tenho 1000 requests, é 10 mil caracteres que eu estou enviando de graça. Eu reduzo 10 mil caracteres. Então, assim, mas não faz diferença. Aí vai o cara adiciona uma propriedade lá com additional properties for user, não sei o que, blá, blá, com uma propriedade desse tamanho. Uma propriedade, tipo, que você tem que quebrar a linha para ler. Fala, cara, e aí isso aí vai ser serializado também. Porque essas pessoas são loucas. Use meaningful names, né? Aí o cara vai me adicionando uma propriedade no VO ali que não tem sentido nenhum. Que muitas delas é só para... se você usa vários VO desse, uma hora você vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa ali que vai diferenciar um com o outro. E você vai adicionar uma propriedade dessa. Essa propriedade, tipo, se for grande, o nome, é a mesma coisa, você vai ficar adicionando, né? E uma vez eu falei isso num time que eu tava trabalhando. Falei, olha, vocês têm o que eu fiz? Eu exportei o Open API do negócio e falei assim, tá aqui a API, se alguém te der esse documento, sabe usar? Aí a pessoa, não, eu sei, porque é só olhar o código. Eu falei, não, você não tem código, você tem API. Você sabe usar? A pessoa, não, mas é complicado. É complicado. Então, use coisas simples, né? Tipo, se tem uma request, é create user request, create user response. Deletar não precisa, né? Aliás, se você no 5G tem um delete que ele é uma operação de delete que usa post porque ele tem a reason, né? Então era delete session request e aí tem aí você tinha um request. Então assim, você tem que eu prefiro dar significância ao código do que dar aí você pode falar, pô, que eu já fiz um cafezinho exatamente com esse mesmo tema, que era sobre criar
Mas era diferente, né? Que era sobre criar objetos, né? Tipo, se o Garbage Collector não tá cagando sua performance, aí você, no Visual VM, você consegue olhar o Garbage Collector. Você vai ver lá o uso da memória e o percentual de Garbage Collector. Se o percentual de Garbage Collector ali tá insignificante, esquece. Você não vai ganhar CPU ali melhorando o uso de memória. Então você tem que sempre olhar para suas performances, né? E aí a forma de otimizar, cara, diminui o tamanho do cara que você lê, né? Ah, mas o protobuf eu não consigo ler de outro lado. Sim, beleza. Você não vai usar ali no HTTP, né? Mas você pode usar entre dois serviços. Em HTTP você pode, sei lá, usa formatos menores, mais simples, né? Você tenta fazer uma coisa mais enxuta, né? Tipo, economiza no JSON ali, tira os espaços do JSON, sei lá. Ou tipo, esse cara do JSON, eu vi isso no State Store, né? Os caras adicionavam adicionavam campos gigantescos no State Store. Ah, não, é porque o campo tem que... Aí quando a pessoa fala assim, né, é porque o campo tem que descrever eu falo assim, não, porque o nome da propriedade tem que ser meaningful names, né? Aí assim, se tivesse uma cadeirada, tacava na pessoa, né? Porque assim, cara, meaningful names, beleza, mas is value enable, joga um enable e tá de boa, porque tipo, vai funcionar. E se aquele cara não é nulo, você joga um nullable, tem uma propriedade lá no Jackson, né? Que você bota um arroba, alguma coisa lá, ignore null, alguma coisa assim, que aí ele não salva aquele cara quando é nulo, né? Tipo, porque assim, você vai ficar salvando um campo nulo ali com JSON, esquece, cara. Aquilo ali é JSON, não é C++, não. Então, o que importa. Aí, assim, isso vai adicionar o quê? Se você ficar salvando esses caras em coisas que você vai serializar e enviar pela rede, você está adicionando latência, você está usando a rede mais, você está cagando, você está usando mais buffer, porque quanto mais redes você usa, mais buffer você precisa para mandar aqueles caras. Então, isso é ruim. Então, assim, para resumir o meu cafezinho, se você. O Lombok, posso falar mal dele o que for. Mas eu vou falar mal pelos argumentos que eu usei ontem. Eu não vou falar mal dele por performance. Por quê? Porque código é código bobo. Não se preocupe com performance de código bobo. A não ser que ele seja interação de listas que podem crescer, código de I/O que vai serializar ou deserializar alguma coisa. Nesse código aí vai entrar o log. O log é uma coisa que você tem que se preocupar, porque assim, se você usa o objeto lá e você dá um mais no objeto, fala, eu quero botar isso no log, e você bota mais, o que acontece? Você está serializando aquele objeto sempre. Por isso que o log4j tem maneira de serializar que você serializa quando necessita, que aí você passa o objeto e aí quando ele for, se ele logar ou não aquela questão, ele chama o toString daquele cara. Mas nunca usa o objeto no log4j com mais ou com alguma coisa. Sempre tem um métodozinho bem interessante de se fazer, né? Procura aí, que você vai achar. Senão eu vou deixar algum post aqui, né? Porque aí você evita serializar. Serializar é uma coisa cara. Você vai criar uma string, criar um string buffer, botar aquilo ali no buffer, fazer não sei o que. Isso aí é caro. Então, assim, mesmo que... Ah, não, mas é que o log4j, assim, ele é chamado tanto que fica significativo. Tanto que, quando eu vejo o log4j popando ali no Visual VM, eu já, opa, tem maisinho aqui, aí eu vou tirando os mais e botando vírgula e o colchete para dizer. Mas era isso aí, meu cafezinho. Meu cafezinho foi sobre performance, eu não imaginava que seria sobre isso, eu também não imaginava sobre o que seria. Você ia falar sobre os cafezinhos de ontem. E espero que tenha te ajudado.